Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, e hoje nós queremos falar um pouco aqui sobre a história do nosso Brasil, que poucas pessoas sabem. Aquilo que é falado através dos livros, dos jornais, da TV, dos escritores, isso é um ponto de vista deles. Eles leram, acompanharam a história e resolveram, então, divulgar como surgiu o nosso Brasil. E nós vemos que nas escolas as matérias já vêm toda pronta para que as gerações de hoje, as gerações futuras, tomem conhecimento de como que surgiu o nosso Brasil. Porém, essas informações que são colocadas nas escolas, nas faculdades, nos livros, nos jornais, na TV, elas foram deturpadas, modificadas para o bem e para o mal. E a gente vê com muita tristeza muitos dos nossos jovens repetindo histórias que aprenderam, mas essas histórias, essas lendas que aprendemos numa sala de aula ou mesmo numa faculdade, não condiz com a realidade. Foi uma história inventada, modificada, e quem colocou essas histórias fez baseada no ponto de vista dele. E como todos sabem, no mundo, no planeta, existe 3% da população que pensa, que não segue Maria vai com as outras. Tem aquelas pessoas, os 3%, que ele busca informações, ele vai a fundo, ele não acredita naquilo ali. E 7% da população pensa que sabe, que conhece a verdade, quando na verdade só estão repetindo aquilo que foi ensinado para os pais, para os avós, para os bisavós e os tataravós. E nós, no caso eu falo da minha pessoa, eu vivia durante muitos anos dentro dessa bolha criada pelo sistema. Porque tudo aqui na Terra, no planeta, só funciona através de um sistema. Se você fizer parte do sistema, tudo bem. Se você não fizer parte do sistema, as portas fecham para você. E eu, durante a minha infância, eu vivi preso numa bolha de informações criada pelo sistema. Porém, quando eu comecei a amadurecer, o meu emocional, o meu psicológico começou a amadurecer, isso é normal. Apesar que tem pessoas com 60, 70 anos que o emocional, o psicológico dele é de uma criança de 13 anos. Tudo que você fala para ele, ele acredita. Assim também como tem jovens de 15, 16, 18 anos que ele tem uma mentalidade, ele tem uma instrução, conhecimento fenomenal. Por quê? Porque esses que têm um conhecimento fora da média, da normalidade, eles pesquisaram, procuraram informações fora do sistema. Ou seja, eles saíram
da bolha de qual eles foram criados ali pelo sistema e foram atrás da realidade, da verdade, sem haver distorção. Mas o assunto nosso aqui é outro. Como surgiu o nosso Brasil? Nós aprendemos na escola que em 1500, Pedro Álvares Cabral com as 3 caravelas aportaram aqui no Brasil, né? E juntamente com o Frei Henrique de Coimbra, eles rezaram a primeira missa campal aqui no Brasil, catequizaram os índios, evangelizaram os índios e depois foram comercializando as coisas aqui no Brasil e foram crescendo, desenvolvendo até chegar agora em 2022. Isso é o que nós aprendemos nas escolas e na faculdade. Porém, quando você vai pesquisar fora do sistema, quando você tem sede e fome de aprendizado, de conhecimento, por que eu digo isso? Eu digo que o conhecimento é poder. Quando você conhece as coisas, você tem condições de levar as pessoas ou à escravidão ou à libertação da escravidão. Então não pensa vocês que o dinheiro é poder, porque o dinheiro não é poder. Poder é conhecimento, entendimento e sabedoria. E isso 3% só tem. Quando 7% domina a maior parte da renda per capita aqui no nosso Brasil. Mas vamos lá. No século XIX, aqui no Brasil, as elites predominavam. Os senhores do engenho, naquela época do café, do plantio do café e da cana-de-açúcar. Então os senhores, os poderosos lá, que são conhecidas como as famílias quatrocentenas. Por quê? Hoje é conhecido como as famílias quatrocentenárias. Porque essas famílias é que detêm em mãos a economia do nosso Brasil. Então são famílias centenárias, não é de agora. Isso já vem desde a época do descobrimento do Brasil, onde se havia repartição de terra, escravidão, etc, etc, etc. Bom, durante o século XIX, as elites que predominavam, que eram os senhores do engenho, os poderosos, eles se utilizavam do chamado capitão do mato. Muitas pessoas que estudaram na escola, na faculdade, não sabem o que é isso. Talvez você que está aí assistindo o meu vídeo, talvez você não sabe o que é um capitão do mato. E nessa época foi que surgiu os capitão do mato, os coronéis, os senhores do engenho e as escravaturas, através dos latifundiários e os burgueses. Então os latifundiários se utilizaram da pessoa do Borba Gato, que foi um desbravador que levava uma bandeira com o título Os Bandeirantes. Esse cidadão Borba Gato foi, como se diz assim, um testa de ferro dos burgueses. Eles se utilizaram desse cidadão Borba Gato lá no século XIX, para que ele desbravasse as terras brasileiras, colonizasse as terras brasileiras e tinha 3 objetivos: caça ao tesouro, as minas de ouro em Minas Gerais, as esmeraldas e escravizar os índios para trabalharem para os senhores do engenho. E quando Borba Gato, então, começou a expedição aqui no Brasil,
Existia centenas e centenas de tribos indígenas aqui no Brasil. E uma dessas tribos indígenas se destacou pela a figura do cacique Tibiriçá. Inclusive em São Paulo tem Rua Tibiriçá, Avenida Tibiriçá, tudo. Então esse cacique Tibiriçá, ele era um cara inteligente, um cara que pensava no poder. Como o cacique, a tribo dos Tibiriçás tinham constantes guerras, entrava em conflitos com as demais tribos que existiam aqui no Brasil, esse cacique Tibiriçá se aliou-se com aquela comitiva do Borba Gato. Inclusive deixou índias contraírem matrimônios com os portugueses, com aquela falange do Borba Gato aqui. Então eles fizeram uma união. E esse cacique Tibiriçá, ele se utilizava das forças, dos armamentos de Borba Gato, que eram os arcabuzes naquela época. Os índios só tinham arco, flecha e lança. Já essa milícia do Borba Gato, que veio aqui para o Brasil, já tinha os seus arcabuzes, armas de fogo, etc, etc. Então eles se aliaram para escravizar aquelas tribos mais fracas. Muitas jovens índias foram estrupadas, muitos índios que reagiram, que não aceitaram aquilo ali, a escravatura, foram assassinados e foram mortos aqui em terra brasileira. Porém, tem uma coisa que muitas pessoas não sabem. O cacique Tibiriçá usou a tropa do Borba Gato contra as outras índios, e o índio tendo assim uma proteção também para eles. O cacique, com a sua aldeia, protegia Borba Gato, e a turma do Borba Gato protegia as aldeias do Tibiriçá. Porém, poucos sabem que a função do Borba Gato e da trilha dos bandeirantes, a bandeira dos bandeirantes, era conquistar as terras aqui no Brasil e expandir o reino de Portugal. Mas eles não sabiam que antes dos índios aqui no Brasil, na escola nós aprendemos que os verdadeiros brasileiros são os índios. E nós somos invasores. Em um ponto eles estão certos, em um ponto eles escondem a verdade. Antes dos índios aqui no Brasil, existia-se os marajoaras, que foram os primeiros colonizadores aqui do Brasil. Esses marajoaras, eles vieram dos Andes, eram os chamados incas. Os astecas vieram para aqui, para o Brasil, trouxeram as suas culturas aqui no Brasil e descobriram coisas aí que ninguém sabe como é que aquilo surgiu aqui no Brasil, que foram trazidos para cá pelos incas e os astecas, que eram chamados de marajoaras e que foram extintos, que foram escravizados também por essa comitiva do Borba Gato aqui no Brasil. Agora, o que acontece? Quando o Borba Gato, que foi nascido no ano de 1649, na cidade de São Paulo, que ele veio para cá, e ele morreu em 1718, em Sabará, no estado de Minas Gerais. Mas ele deixou aqui um legado. Muitos índios foram mortos por esse grupo, deixando bem entendido aqui que eu, Misael Nora, sou totalmente contra a violência, sou totalmente contra o extermínio de outras raças, de outras religiões, de outros povos. Por quê? Porque, queira ou não queira, nós somos todos irmãos. Filhos do mesmo Pai, que é o Criador dos céus e da terra.
Mas naquela época lá não tinha esse negócio. O sujeito reagia, eles eliminavam, não tinha como. Milhares de pessoas, de índios, de escravos, judeus que vieram aqui para o Brasil, foram escravizados para trabalhar nas lavouras de café e nos engenhos de cana-de-açúcar dos senhores do engenho, os donos do mundo, os donos daqui do Brasil. E esse povo foi passando. Quando se fala em família quartecentenária, quer dizer, 4 séculos, família de 400, 500 anos atrás, que eram latifundiários, tomaram aquilo, invadiram o Brasil aqui, foi passando de geração para geração até chegar nos dias de hoje. Então, quando você vai fazer um levantamento de um sujeito rico, não que eu seja contra a riqueza, mas quando você vai fazer o levantamento de uma família tradicional que veio lá de 400, 500 anos atrás, os descendentes deles, vocês vão chegar à conclusão, vocês vão se deparar com aquelas pessoas que mandam e desmandam aqui no Brasil, que detêm a maior riqueza do nosso Brasil aqui. E são essas famílias que determinam, que escolhem, que investem em quem vai ser o próximo presidente, o próximo que vai continuar aquela situação que nós vivemos aqui no Brasil. Aí aparece aquelas pessoas sem informação, que não conhecem a verdadeira história do Brasil e diz, mas a escravidão foi abolida pela princesa Isabel. Ah, é? Foi abolida? E por que hoje pessoas ainda trabalham como escravo? Explica para mim aí. 2022, pessoas que trabalham como escravo de mão de obra. Você consegue explicar? Aquele que põe a comida na sua mesa, a roupa que você veste, a casa que você mora, tudo que tem aqui no Brasil foi construído por quem? Pelos senhores do engenho? Pelos aristocratas? Pelos burgueses? São Paulo, Bahia, todos aqueles lugares ali, o Pelourinho, foi tudo construído pelos escravos. Em cima de suor e sangue e morte. Mas isso que eu estou dizendo aqui, você nunca vai encontrar nos livros do MEC. Você nunca vai encontrar essa história dentro de uma faculdade, porque omitiram a verdade. A verdade nua e crua foi omitida. E quando você pesquisa a fundo, conforme eu faço, primeira reação da elite globalista, primeira reação do sistema, bloqueia, denuncie, delete, processe e prende, para que a verdade não venha à tona. Sempre foi assim e sempre será. Alguns conhecem a história do Zumbi dos Palmares. Pouco se comenta sobre isso, Zumbi dos Palmares. Quem foi que conseguiu chegar lá, no morro, aonde estava Zumbi dos Palmares, matou a maioria, eliminou a maioria do que estava ali, cortaram o pescoço de Zumbi dos Palmares e levou de volta para que aquilo ali servisse de repressão, um cala-boca, igual está acontecendo hoje, ó. Você não pode falar nada. Se você falar algo contra o sistema,
Já sabe o que acontece. Então mataram Zumbi dos Palmares, levaram sua cabeça para servir de exemplo que todos aqueles que se rebelassem contra o sistema teriam o mesmo fim. E quem foi que invadiu lá o Palmares e fez essa atrocidade lá? Borba Gato com a turma dele. E hoje, 400, 500 anos depois do descobrimento do Brasil, que na verdade não foram os portugueses que descobriram nada, isso aí é invenção, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já habitavam o Brasil, e antes dos índios, quem habitava aqui eram os marajoaras. Você não precisa acreditar em mim, porque vocês sabem que eu não tenho diploma, não tenho curso superior, igual muitos falam. Não, para você trabalhar, você tem que ter carteira assinada com 30 anos, você tem que ter diploma de faculdade, você tem que ter isso. Eu não tenho nada disso aí. Mas eu sei raciocinar fora do sistema. Eu sei raciocinar fora da bolha que a maioria dos brasileiros vivem. Antes dos índios aqui no Brasil, já existiam os marajoaras que trouxeram para cá suas construções, suas tradições, seus ensinamentos, ajudando e favorecendo a vida dos brasileiros, que eram os índios que aqui habitavam. E tantos anos se passaram, e tantos séculos se passaram, e nada mudou. Nada mudou. Os capitães do mato estão por aí, perseguindo as pessoas, aprisionando as pessoas, fazendo as pessoas calarem suas bocas. Você não pode falar, entende? Você não pode opinar, mesmo sendo um país democrático, que democracia não tem nada aqui no Brasil. Se você expressar a sua opinião, processo e cadeia. Então hoje ainda existem os capitães do mato que perseguem as pessoas a mando do sistema. Tem os coronéis que comandam tudo. Tem os senhores do engenho que precisam de mão de obras para sustentar as suas ostentações. As escravaturas continuam liberadas, né? Os latifundiários continuam aí tomando terras de quem não tem. E a burguesia continua aí. Mas nós sabemos disso, que isso aí está próximo de haver uma mudança planetária. E nós temos que acreditar, nós temos que confiar que tudo que existe na Terra um dia se acaba. As coisas boas se acabam, as tiranias também se acabam, e aos poucos a escravidão vai se acabando. Até o momento em que alguém vai entender que não existe sangue azul. Somos todos irmãos. Algum dia alguém vai entender, então ele vai fazer uma distribuição de rendas por igual. Não o que está acontecendo agora. O aumento do salário mínimo aumentou R$2. E o talão de água do usuário aumentou R$6. Um abraço a todos, gratidão e até a próxima. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo. Se você não concorda comigo, não assista. Isso aqui é só para quem tem a mente aberta. Um abraço a todos.